Meu nome é Adriana, eu vou apresentar para vocês o artigo PSI Link, um protótipo de aplicação de apoio psicológico para facilitar o acesso à saúde mental. Então, o transtorno de saúde mental representa um desafio significativo para a saúde pública no Brasil, país que lidera as taxas de depressão da América Latina. Então, se a gente for olhar os números, 18,6 milhões convivem com os transtornos de ansiedade e 11,5 milhões vivem com depressão. E com a pandemia, teve um aumento de 25% dos casos anteriores à pandemia. E apesar da crescente demanda, que a gente vê um aumento dos casos, o acesso a cuidados psicológicos ele acaba que permanece limitado, sobretudo em populações que têm condições vulneráveis, socioeconomicamente vulneráveis. A gente fez uma pesquisa aqui perguntando quais as dificuldades, que se tem no acesso ao atendimento psicológico. A gente viu que 82,8% respondeu relacionado ao custo elevado de se fazer esse tipo de tratamento. Então, nesse contexto, pensando nesse contexto, soluções digitais têm emergido como alternativas para ampliar o acesso ao apoio à saúde mental. Então, pensando nisso, o objetivo desse trabalho é desenvolver um protótipo de um aplicativo de auxílio psicológico voluntário que conecte especialistas da área de psicologia a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Nós vimos na literatura que existem algumas ideias pensando nessa lógica, mas algumas são comerciais, ou têm um custo, outras são para um público específico. Então, a gente pensou em fazer algo mais amplo, pensando nessa conexão mesmo de psicólogos que trabalham de forma voluntária para ajudar pessoas que têm essa questão de vulnerabilidade socioeconômica, não têm condições financeiras, de arcar com esse apoio de saúde mental. Para realizar esse trabalho, foi desenvolvido os seguintes métodos. Foi feito a parte de levantamento de requisitos. Para isso foi feito um questionário online, foi usado o Google Forms. Ao todo foram 36 participantes, 29 possíveis usuários e 7 psicólogos. E a partir das respostas, desse questionário, foi possível identificar principais barreiras de acesso, custo, tempo, privacidade, bem como preferências sobre formato de atendimento, pensando no aplicativo. A partir disso foi feita toda a parte de análise de requisitos e esses requisitos foram usados para desenvolver a modelagem UML, que foi o segundo passo ali. Então foram elaborados os diagramas de casos de uso, diagramas de classe e os diagramas de atividade do sistema. Depois foi feito o protótipo foi de alta fidelidade, foi utilizado o Figma. Ao todo foram desenvolvidas 22 telas, cobrindo o fluxo completo de cadastro, agendamento, atendimento e gestão da aplicação. Além disso, foi pensado na parte de aspectos visuais relacionados à privacidade e à segurança, e foram incorporados direto à interface, principalmente a partir da questão da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Logo em seguida foi feito o teste de usabilidade. O teste ele foi feito com 5 participantes, 3 usuários, 2 psicólogos. Foi utilizada as 10 heurísticas de Nielsen. Os dados eles foram coletados por meio de um questionário estruturado na escala Likert. Foi feito de forma presencial. E os dados posteriormente foram analisados de forma quantitativa, a partir das médias heurísticas, e do perfil dos usuários. Foi feita essa análise. Eu vou apresentar aqui o protótipo, por causa do tempo, não tem como apresentar todos os requisitos e modelagem, mas no artigo vai estar disponível lá no final um link com toda a documentação que foi desenvolvida nesse trabalho.
só para apresentar aqui que do primeiro questionário lá que foi feito, a gente perguntou em relação a formatos de atendimento que gostaria, né, que tivesse disponível. Das 29 respostas dos possíveis usuários, está lá a maioria chamada por, né, de vídeo, teve algumas opções também chamada tipo voz, texto. Entre os profissionais ficou ali empatado entre chat por texto e chamada por vídeo. O protótipo é essa tela inicial. Então, essa tela inicial é de login, você pode usar o e-mail, o nome de usuário, a senha. Tem ali a opção, né, de esqueci minha senha, então tem como restaurar caso esqueça. E se não tem acesso ainda, tem lá cadastre-se aqui. Ao clicar em cadastre-se aqui, ele terá acesso a essa tela, onde ele vai escolher se é um usuário ou um psicólogo. Usuário. Vai ter o cadastro do usuário, né? Então ele vai ter lá nome, e-mail, nome de usuário, senha, confirmar a senha, data de nascimento. Aqui nessa tela tem lá termos de uso e política de privacidade. Então é nessa parte que mostra a LGPD. Então o usuário ele vai ter acesso, né, a todo o termo de uso antes de fazer o cadastro e vai concordar. Se ele for o psicólogo, é a mesma ideia, faz ali o cadastro, e-mail, nome de usuário, senha. O que tem a mais aqui no psicólogo é o CRP, que ele manda com comprovante. Esse cadastro do psicólogo, ele passa por um administrador no sistema, que faz toda a análise, verifica, né, se o psicólogo se toda a documentação está correta, para depois fazer o cadastro final no sistema, habilitar o cadastro no sistema. Aí tem ali também os termos de uso e a política de privacidade para a utilização. Ao fazer o cadastro, o usuário ele tem acesso ali no aplicativo do perfil dele, então vai ter um nome, vai ter uma fotinha, vai ter uns dados ali do usuário. Ele tem acesso também ao dashboard, que seria uma tela inicial ali, onde ele pode fazer pesquisa de psicólogo, marcar uma sessão, ou ele mostra informações ali sobre a próxima sessão, né, que ele tem agendada. Se ele clicar em marcar sessão, ele tem ali a opção de escolher a data e a hora, né, que ele tem disponibilidade para ele marcar, né, essa próxima sessão. E tem ali a opção da agenda, onde ele pode ter acesso, pode clicar ali nos dias, né, para ter acesso a informações, quais estão confirmadas, quais estão pendentes, quais sessões já foram realizadas. Aqui seria pensando no psicólogo, então aqui seria o perfil do psicólogo, onde tem algumas informações que podem ser editadas. Aqui seria o dashboard, onde ele tem ali anotações, ele vai para uma telinha onde ele pode anotar coisas relacionadas às consultas. Disponibilidade seria onde ele coloca os dias e horários que ele tem disponibilidade em participar, deixar as pessoas marcarem, né, as consultas. Aqui tem a parte da agenda, né? A agenda dele, onde ele pode selecionar os dias e quais consultas tem para os dias selecionados. Aqui tem a opção de chamada de vídeo, né? Para fazer o atendimento, ou o chat, né? Então tem essas duas opções. Foi pensado em colocar as opções dentro do protótipo para não precisar usar aplicativos externos. Então, do ponto de vista visual, se a gente pensar, né, o protótipo, ele adota uma paleta de tons azul, verde, branco, e ela foi escolhida para mostrar equilíbrio, acolhimento, né, que são atributos relevantes ao contexto de saúde mental. Se a gente pensar no protótipo, ele também tem a consistência visual das telas, né? Todas têm o mesmo padrão, priorizando contraste, a tipografia legível, né? E uma forma hierárquica clara.
hierarquia clara das informações. Então, depois foi feito o teste de usabilidade. A usabilidade foi feita através da avaliação das heurísticas de Nielsen. Foi feita em 5 usuários, 3 deles como se fossem os pacientes, né? E 2 psicólogos. Aí foi feita aqui a análise da avaliação por perfil. Então, aqui os usuários teve uma média de 4,65, enquanto os psicólogos teve uma média ali de 4,58 e a avaliação geral ali foi de 4,62. Então, nós tivemos aqui, pensando nas 10 heurísticas de Nielsen, né, a visibilidade do status, correspondência do mundo real, controle de liberdade, consistência, prevenção de erros, reconhecimento, eficiência, estética, recuperação de erros, ajuda e documentação. Então, assim, para resumir, de forma geral, os pontos fortes que nós verificamos é a consistência e padronização, a parte estética, design minimalista do protótipo. Pontos de melhoria é a questão de recuperação de erros. Então, os comentários destacam que precisa de mensagens mais claras, as mensagens de erros não estavam tão claras, né, e as próprias mensagens do sistema. Maior visibilidade de botão de retorno, quando você quiser retornar para uma janela anterior. Mostrar um indicador de campo obrigatório, principalmente na parte de cadastro, né, o que é obrigatório colocar, né, como campo ou não. Como conclusão, principais contribuições desse trabalho são a base empírica de requisitos, né, coletada com 36 participantes reais, modelagem UML rastreável, né, casos de uso, interface, um protótipo de alta fidelidade com 22 telas e o teste de usabilidade, e essa parte do LGPD, né, essa parte de integração sistematizada dentro da própria interface do sistema. Como trabalhos futuros, a gente tem a implementação, né, implementar o sistema mesmo, fazer esse sistema de correspondência inteligente, que é desenvolver um mecanismo de matching entre paciente e psicólogo, baseado em especialidades, abordagens terapêuticas, compatibilidade de perfil, integração de APIs especializadas, né, principalmente a parte de videoconferência, armazenamento em nuvem, comunicação segura, a parte de validação do impacto clínico, estudo para avaliar mesmo a questão da eficácia da plataforma, adaptação multiplataforma, né, versões para tablets, celulares com diferentes especificações, versões para web, né, deixar ele multiplataforma, sistemas de engajamento com recursos complementares como lembretes, acompanhamento de progresso, etc. Vou deixar aqui o meu contato, né, para quem quiser perguntar alguma coisa, tirar dúvidas sobre o artigo. No mais, muito obrigada e até a próxima.